Nossa live da sexta de manhã, que coisa boa! Um assunto extremamente importante, um assunto extremamente que precisa ser falado, né? Algo que precisa ser olhado, principalmente neste mês de setembro, do Setembro Amarelo. Eu acho um dos assuntos mais importantes para que a gente venha falar, né? Para que a gente venha conversar sobre, para que a gente venha entender, né? Tudo que tem por trás desse tipo de sensação, desse tipo de situação, né? Então, bom dia para quem tá aqui comigo, bom dia. A gente sabe que o Setembro Amarelo, ele é um mês, né? Que ele é um mês que traz... bom dia, Mari! É um setembro que é uma comemoração, gente, perdão, um mês, né, que traz esse olhar para a questão do suicídio, né? E a gente sabe o quanto é importante e velado esse tipo de assunto e a gente precisa falar sobre. Bom dia, Gé, bom dia! Olha, todo mundo comigo, que delícia, gurias! Quando a gente fala de suicídio, a gente precisa entender que antes disso existe um caminho, né? A pessoa que faz esse movimento, que tem essas decisões, são pessoas que precisam encontrar uma saída para suas dores. É como se, de certa forma, nada que estivesse ao seu alcance, com essa exceção, estivesse tirando ela dessa dor, estiver tirando ela dessa dificuldade, né? Até uma situação de vida, né, que a gente abre, a gente passou por isso dentro da nossa família, né? Uma situação muito delicada em relação a isso com o meu avô. E há muitos anos atrás não se falava sobre saúde mental, não se falava sobre suicídio, não se falava sobre esse assunto, né? Tanto que acontecia e não se sabia realmente. Hoje é difícil também, mas antigamente não se sabia nem os motivos pelo qual aquela pessoa tinha determinado algumas decisões, porque não se conversava sobre, né? Então, no nosso caso, no caso da nossa experiência de família, que foi uma experiência muito difícil, foi há muitos anos atrás, mas de certa forma era uma forma velada, né? Tanto que ficou-se muito tempo sem se falar sobre isso, e eu acho muito importante a gente trazer esse assunto, né? Tanto pelo fato de a gente ter passado isso de forma pessoal, digamos assim, né? De forma familiar, mas principalmente porque existem sinais prévios a isso, que é muito significativo. Eu quero conversar um pouquinho sobre essa questão vinculada ao nosso olhar como método do Forfeel, né? Porque o nosso olhar dentro do método, assim como o terapeuta do método, né? Como todas as terapeutas e os terapeutas que trabalham com esse método, é realmente olhar a raiz emocional de todos os adoecimentos, a raiz emocional de todas as vivências, mas principalmente olhando pela perda de vitalidade dos processos, né? A perda de vitalidade do corpo físico. E é muito importante a gente entender que existem tecidos, existem órgãos, existem regiões do nosso corpo que naturalmente, né? Eu costumo dizer que de forma primitiva, a gente vem de fábrica, a gente nasce, a gente vem de fábrica, né? O nosso corpo fisiológico com um pilar de prazer pela vida que é muito significativo, que é o ato sexual, né? Que é essa região de produção de prazer de forma fisiológica, né? O que isso está nos trazendo? O que isso quer dizer? Quando eu falo dessa região, eu tô falando de toda essa região de tecido que tá do umbigo para baixo, mais ou menos, tá? Mais ou menos nessa região. Todos os tecidos que estão nessa região, eles são tecidos, eles são órgãos, eles são movimentos vitais ali que geram fisiologicamente, por exemplo, um intestino grosso, ele produz
né? 90% da produção da nossa serotonina acontece ali. Então, o hormônio do bem-estar. A questão do ato sexual a nível fisiológico e primitivo é produtor de prazer. Quando a gente fala de uma perda de vitalidade desta região de arco inferior, dessa região desses órgãos, dessa região desses tecidos, a gente sabe naturalmente, tendencialmente, que o paciente vai desenvolver alguns sintomas e principalmente alguns sintomas em relação a apatia, tristeza, algumas sensações de melancolia e na grande maioria das vezes sem saber o porquê, sem entender o porquê, sem ter de forma palpável um motivo para estar se sentindo daquele jeito. Não sei se alguém já passou por isso, se alguém já sentiu isso, né? Que é aquela sensação de nós temos uma tristeza, mas a gente não sabe o motivo. Sabe aquela pessoa que te diz assim, pra mim tanto faz, eu não tenho prazer, nada me dá um prazer. Mas eu não tô triste, mas eu também não tô feliz. São pessoas que têm perda de vitalidade desta região de arco inferior, tá? São pessoas que podem trazer sintomas físicos de dor de coluna lombar, ciático, constipação, dor no estufamento abdominal, que pode ter nas mulheres questão de endometriose. Todas essas situações fisiológicas dessa região estão nos mostrando que existe uma perda de vitalidade dessa região, uma perda de vitalidade desses tecidos. Então, isso é um ponto que precisa ser olhado com muita atenção quando a gente fala de sensações de tristeza, de melancolia, de situações de falta de prazer pela vida. Por quê? Porque quando a gente consegue olhar para isso de forma prévia, a gente consegue levar adiante um movimento de começar a trabalhar essa sensação vital, essa sensação de produção de energia, essa sensação de conseguir limpar esse enraizamento antes desses sentimentos se tornarem algo maior e que leve isso para uma potência maior. Então, quando a gente fala, né, principalmente de suicídio, a gente precisa entender que existe uma caminhada, né, de um primeiro movimento, de um primeiro sentimento, de uma primeira vivência até essa ação final, né? Tem essa caminhada até essa ação final. E se a gente consegue entender, pegar esse paciente, né, ressignificar essa vivência ou entender que a gente está vivenciando esta caminhada, a gente consegue acessar essas memórias e ressignificar isso, vitalizando esse processo. Então, uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer é entender que o corpo físico, ele traz sintomas que podem estar levando esse paciente a situações vivenciais de perda de vitalidade, de perda de prazer pela vida e que sim, pode estar levando ele a uma situação ali na frente um pouco mais drástica, né? Então, esse Setembro Amarelo que se fala sobre suicídio, ele precisa ser olhado por vários vieses, porque o suicídio, ele tem muitas raízes prévias, né? Muitas raízes prévias. E uma dessas raízes está dentro do nosso olhar, está dentro do nosso perceber em relação à vitalidade desses tecidos. Existem alguns estudos que eles são italianos, que eles mostram que perdas de vitalidade na região de intestino, ou seja, pacientes muito constipados por uma vida longa, apresentam diagnósticos de depressão crônica associados ao longo da vida. E eles estão estudando, então, essas escolas italianas estão estudando essa relação entre, e eles já saíram alguns guidelines falando disso, que pacientes que apresentam esse tipo de diagnóstico de depressão crônica estão vinculados às questões de constipação crônica. Então eles estão fazendo a relação, né, mostrando a relação entre uma produção
né, vital, importante nessa região de intestino grosso, que é a produção de serotonina, que é funcionamento fisiológico de excreção fecal, com uma sensação de falta de prazer pela vida. Então, cada vez mais está sendo necessário, importante e gritante a importância de se olhar para esse paciente de forma multidisciplinar, de se olhar para esse paciente com vários profissionais, de ter essa troca, porque já se entendeu e já se tem essa clareza de que tecidos físicos levam o paciente a perder vitalidade e gerar nele sintomas emocionais, assim como o inverso é verdadeiro. Sintomas emocionais levam à perda de vitalidade, que levam ao adoecimento de tecido físico. Então, a gente precisa encontrar o enraizamento disso. A gente precisa entender em que momento isso acontece, né? Por quê? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas, né? Muito diagnóstico, muito sintoma, que se trata o resultado, se trata a ponta do iceberg, se trata o resultado final, mas não se olha para toda essa caminhada que leva o paciente a esse diagnóstico, que leva o paciente a essa caminhada. Então, quando a gente fala de método Forfil, a gente precisa entender, sim, que a gente tem recursos para liberar estas memórias a nível de tecido. Quando a gente libera essas memórias a nível de tecido, a gente potencializa a vitalidade desse movimento tecidual. E tendo vitalidade desse movimento tecidual, nós conseguimos fazer com que essas memórias que estão enraizadas ali percam vitalidade, percam importância, ganhando vitalidade. Então, o que elas vão fazer? Elas não vão ser tão importantes nos sintomas que o paciente apresenta, porque ele teve muita vitalidade trabalhada a nível de tecido e de liberação de memória. Então, gente, é muito significativo que a gente olhe para tudo isso quando a gente entende que os nossos pacientes têm esses sintomas de tristeza, de apatia, quando a gente entende que os nossos pacientes têm esses sintomas de melancolia, de perda de prazer pela vida, né? Deixa eu dar bom dia aqui para quem tá comigo, Marcelo, a Elza. Olha que coisa boa, gente. Como é importante a gente estar falando disso, como é importante a gente estar falando de formas que a gente tem para olhar para esses pacientes ou para a gente mesmo, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de prazer pela vida, quando a gente fala de vivências que a gente acaba tendo e que levam a falta de prazer a acontecer. Marta, bom dia! Porque, olha, gente, quando a gente fala, né, de perda de prazer pela vida, é algo que muitas pessoas vivenciam e não se dão conta, né? Não se percebem. Vou dar um exemplo para vocês. Provavelmente, muitos de vocês já passaram por isso, assim, eu já passei, muitos de vocês, a Mari, a Dene, gente, que turma linda que tá aqui comigo hoje, olha ali. Por quê? Sabe aquele momento de vida que tu diz assim, tanto faz, sabe? Tanto faz. Tá, daí alguém te pergunta, tá, mas tu quer ficar em casa dormindo ou tu quer ir pra praia? Tanto faz. Nada é bom e nada é ruim. Tu quer comer uma alface ou tu quer comer uma pizza? Tanto faz. Nada é bom e nada é ruim. Quando a gente tá nesse limbo, que nada é bom e nada é ruim, é o pior movimento. Ele é pior do que tu estar com sensações ruins. Eu vou explicar por quê. Bom dia, Ninha! O que acontece? Quando tu tem movimentos de sensações vivenciais, eu tenho uma alegria, eu tenho uma tristeza, eu tenho uma raiva, eu tenho um estímulo. Quando eu tenho esses movimentos, naturalmente, fisiologicamente, o meu corpo está potencialmente trabalhando, né? Quando eu não tenho esses estímulos, que eu tô naquela linha tênue entre tanto faz ficar bem, tanto faz ficar mal, tanto faz ir pra praia como ficar em casa dormindo, tanto faz encontrar pessoas como não, ou como ficar sozinha. Esse limbo,
ele é um limbo que ele é muito pior do que os processos de pico, porque ele está mostrando que os meus tecidos estão sem vitalidade, que nós estamos com perda de vitalidade tecidual. E perda de vitalidade de tecido está relacionado a vivências. Está relacionado a vivências. Por exemplo, tá? Bom dia, Sabri! Nós tivemos um exemplo. Teve uma situação de demissão. Vou trazer um exemplo completamente aleatório aqui, tá? Mas teve uma sensação de demissão, teve uma situação de demissão onde tu não esperava, tá? Tu foi trabalhar, chegou lá, foi demitido, era um trabalho que tu gostava muito, tu entendeu que aquilo estava relacionado, aquela demissão foi relacionada a um conflito relacional, de repente, com uma coordenação, com uma chefia, tá? Desenhem essa ideia aqui para vocês. O que acontece? Quando tu vivencia isso, aquela sensação de rejeição, de raiva, de se sentir incapaz, aquela sensação de se sentir desprotegido, de conflito de território, todas aquelas sensações de insegurança que tu vive naquele momento, elas se tornam sensações vinculadas ao fato, mas ao fato sentido, não ao fato vivido. Deixa eu explicar. Bom dia, Cassi! O que isso significa? Tu sentiu aquela sensação de demissão que foi relacionada a tudo isso que eu trouxe, a tristeza, a raiva, a conflito. E a memória que fica pro teu tecido a nível neural é qual? Toda vez que tu tiver um conflito de território, um conflito relacional, que é uma demissão, um término de relacionamento, uma briga familiar, o teu corpo vai gerar de novo essas perdas que ele teve naquele momento, porque qual é a relação que fica? Se com aquelas perdas que eu tive, eu sobrevivi, são essas perdas que tem que acontecer toda vez que eu gerar um conflito novo, porque assim vai ser a forma que eu vou ter de sobrevivência. Ficou claro para vocês assim, esse entendimento? Se quando houve um conflito de território, um conflito bem importante ali, o corpo gerou todas essas sensações de perda de prazer pela vida naquele momento, e ele entende que naquele momento o que fez ele sobreviver foi gerar esses recursos. A partir daquele momento ele vai continuar gerando esses recursos de tristeza, de insegurança, de apatia, de melancolia, de raiva, toda vez que gerar um conflito. Porque ele entendeu que é com essas sensações que ele sobrevive. Bem, entendido isso, pensem comigo. Nós temos conflitos todos os dias da nossa vida. Alguns maiores, alguns menores, alguns simples, alguns mais grandes, não importa. Para o nosso corpo, para o nosso sistema inconsciente, não importa o tamanho do conflito. Ele está vivenciando uma situação similar, ele está vivenciando um conflito, ele vai lá e ele reativa. Ele está vivenciando um conflito, ele vai lá e ele apresenta, ele se joga. De novo, vamos proteger. Então, ele entende que todos esses sintomas são sintomas de proteção. Quando ele entende, nosso corpo entende, que gerar tristeza, melancolia, apatia, perda de prazer pela vida é sistema de proteção para sobrevivência, a minha pergunta para vocês fica: vai ser fácil tu trabalhar isso trabalhando só o sintoma? Não. Porque se tu trabalhar só o sintoma, o que teu corpo vai entender? Que tu tá trabalhando aquilo que faz ele sobreviver. Ele não vai mudar o padrão. Ele não vai mudar o padrão. Por isso, gente, que mudar é tão difícil. Aí vocês peguem tudo isso que eu tô falando, vocês conseguem entender por que é que algumas pessoas chegam ao suicídio, falando de Setembro Amarelo? Não é simples, não é fácil mudar esse processo. Fez sentido, Cassi? É importante a gente entender, né?
Quando o nosso corpo entende que aqueles sintomas que o paciente sente que são ruins, que ele vem para tratar, mas de forma inconsciente o corpo entendeu que aquilo é o que faz ele sobreviver, tu não vai conseguir trabalhar isso se tu não encontrar o quê? O momento em que aquilo aconteceu, a raiz daquela situação, a vivência que fez o corpo entender isso, entender essa dinâmica. E é por isso, gente, que é tão importante a gente trabalhar a raiz emocional, a raiz vivencial. Qual foi a cicatriz que fez com que o corpo entendesse que aquele era o motivo para estar gerando esses sintomas? Porque senão a gente entra num caminho onde o corpo entende que aquilo é sobrevivência, a gente sente que tem alguma coisa errada acontecendo, mas não sabe dizer o que é, continua nessa caminhada, e aí quando vê, tá num processo depressivo crônico, tá num processo com pensamentos suicidas por perda de prazer pela vida, tá num processo onde daqui a pouco algumas pessoas acabam executando esse fato, né? Então, a gente precisa valorizar qualquer processo consciente onde a gente entender que não está legal, que não está saudável, que tem alguma coisa acontecendo e buscar recursos, buscar ajuda. Muitas vezes a gente pensa o quê? Mas vai passar. Cuidado, porque se o corpo acostumar com esta sensação, ela não vai passar, ela vai aumentando ao longo do tempo. Isso é muito importante. Por isso que o Forfeel faz tanto sentido e é tão maravilhoso, né? Exatamente, Dani. Por quê? Porque é o Forfeel, no nosso caso, que vai liberar essa cicatriz, que vai liberar esse movimento cicatricial. Então, gente, hoje eu quis falar sobre... Bom dia, Lizzy! Eu quis trazer para vocês esse entendimento, né? Essa fala sobre saúde mental, sobre o Setembro Amarelo, né? Que fala tanto dessas situações de suicídio, que levanta essa bandeira para que a gente entenda que existem diversos pilares por trás do suicídio, diversos olhares que precisam ter atenção antes disso acontecer. Então, olhar para esses sintomas vivenciais, essas cicatrizes vivenciais, olhar para a perda de vitalidade dos tecidos, olhar para situações fisiológicas que acontecem, é um dos pilares mais importantes para que a gente acesse e consiga ajudar, recuperar e estruturar esse corpo para que ele não se mantenha nesse padrão de perda de vitalidade. Gente, fez sentido para vocês, espero que tenha ajudado, né? Essa live, ela veio, né, de encontro com o que hoje a gente fala tanto de saúde mental. Peço que vocês encaminhem ela para quem tem algum tipo de sintoma desse e precisa entender que tem muitas situações por trás desses sintomas. Para algumas pessoas que às vezes têm vergonha de dizer que está sentindo isso, mas eles entenderem que tem tecido físico, né, importante, né, por trás disso. Então, façam isso, encaminhem para as pessoas. A gente precisa fazer uma corrente para levar conhecimento bom, conhecimento importante, conhecimento inteligente para as pessoas que vivenciam essas situações de tristeza, de melancolia. Porque hoje em dia a internet, ela deu voz para muitas pessoas, isso é ótimo, porque ali a gente consegue divulgar nosso trabalho, ajudar pessoas, mas ao mesmo tempo deu voz às vezes para alguns conhecimentos que não são tão importantes a nível de verdade, né? Então eu gosto de trazer essa questão fisiológica, essa questão de entendimento real, físico, para que a gente consiga compartilhar mais conhecimento científico, fisiológico e importante para mais pessoas. Combinado? Que bom, Cassissimo, que coisa boa, que bom que fez sentido para vocês. Vou deixar essa live gravada, foi só um bate-papo, né? Rapidinho aqui,
porque realmente eu acho importante. E deixando, né, aqui avisado para quem não sabe, todas as terças-feiras, 8h30 da manhã, a gente faz uma live para conversar sobre todos esses assuntos, né? Sobre vitalidades de corpo físico, sobre mentalidade, sobre entendimento, autoconhecimento. Então eu convido que vocês estejam todas as terças às 8h30 comigo. Combinado, gente? Um beijo. Obrigado por terem ficado aqui comigo e compartilhado desse assunto que eu acho